Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para a prévia do jogo do Real Madrid deste sábado, Real Madrid contra Real Sociedad. Vou trazer para vocês alguns detalhes e tentar entender qual pode ser a escalação que Álvaro Arbeloa vai utilizar nessa partida. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e, claro, comentários de vocês por aqui. Vamos falar sobre esse jogo. O Real Madrid volta a campo neste sábado e enfrenta a Real Sociedad no estádio Santiago Bernabéu, o último jogo do Real Madrid antes de começar o duelo com o Benfica nos playoffs da Liga dos Campeões na terça-feira. Tem Benfica e Real Madrid, é o primeiro jogo desse playoff, lembrando que quem avançar passa para as oitavas de final da Liga dos Campeões e quem não avançar fica pelo caminho. O Real Madrid chega para enfrentar o Benfica na Champions com essa pressão de poder ter tido a possibilidade de estar entre os 8, acabou não ficando e vai ter que disputar esse playoff. Antes de começar esse playoff pela Champions, um jogo muito importante para o Real Madrid se manter na briga pelo título de La Liga. Lembrando que Real Madrid e Barcelona estão um correndo atrás do outro nas últimas rodadas para não deixar escapar a questão da pontuação. Nesse momento, a gente entra nessa rodada com o Barcelona liderando a competição com apenas um ponto a menos que o Real Madrid. Um Real Madrid que precisou fazer a melhor sequência da temporada em La Liga, 7 vitórias consecutivas acumula esse Real Madrid para não ver o Barcelona conseguir ampliar essa vantagem na liderança da competição. Um Real Madrid que no meio da semana não disputou partidas, porque já tinha sido eliminado da Copa do Rei da Espanha, por isso o técnico Arbeloa teve tempo de preparar o time para esse confronto contra a Real Sociedad, que é, neste momento, talvez o time mais em forma do futebol espanhol, porque em 2026 ainda não perdeu, uma Real Sociedad que está invicta nesse ano, são 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. A Real Sociedad que jogou no meio da semana semifinal da Copa do Rei da Espanha, inclusive venceu o seu eterno rival, tivemos o derby basco, com o jogo de ida acontecendo na casa do Atlético de Bilbao e a Real Sociedad venceu por 1-0. É uma equipe que vem numa dinâmica muito positiva, que desde que trocou de treinador, parece que mudou tudo na Real Sociedad, que nesse período aí dessa invencibilidade no ano de 2026, venceu o Barcelona, empatou com o Atlético de Madrid, conseguiu vencer o Atlético Clube de Bilbao, então é uma Real Sociedad bem diferente daquela do início da temporada, que parecia que não conseguia se encontrar dentro de campo. É uma Real Sociedad muito competitiva e que pode dificultar a vida para o Real Madrid. Nos últimos 5 jogos da Real Sociedad no Campeonato Espanhol, são 4 vitórias. Uma Real Sociedad que voltou a recuperar o seu principal jogador, o seu artilheiro, o seu centroavante, que também é o centroavante da seleção espanhola, Mikel Oyarzabal, que está vivendo uma grande fase. São 5 gols nos últimos 6 jogos para o atacante da Real Sociedad, que vai tentar voltar a vencer no Bernabéu. Faz bastante tempo que a Real não consegue vencer no Bernabéu. A última vitória foi num jogo de Copa do Rei na temporada 2019-2020. O Real Madrid, é verdade, acumula uma sequência de partidas de bons resultados contra a Real Sociedad nos últimos 7 jogos, somando todas as competições. São 6 vitórias para o Real Madrid e 1 empate, mas nesse momento a gente está vendo uma outra cara da Real Sociedad, um time que, como eu disse, está sendo muito competitivo e o Real Madrid vai ter que mostrar uma melhor versão para poder vencer essa Real Sociedad. O Real Madrid que nos últimos jogos em casa soma 5 vitórias consecutivas no Bernabéu, mas nas últimas a gente tem colocado muito mais como protagonistas queixas dos torcedores, as vaias por parte da torcida, porque o torcedor quer que o time apresente outra coisa, que o time melhore, que o time mostre outro futebol, que as individualidades melhorem. Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo contra a Real Sociedad, porque é verdade que o Real Madrid chega em uma dinâmica positiva, como eu disse aí, 7 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Espanhol, e o torcedor sabe que o Real Madrid precisa continuar vencendo, porque senão o Barcelona pode a qualquer momento também continuar na sua dinâmica de vitórias e conseguir ampliar a sua vantagem na tabela da classificação de La Liga. Um Barça que entra em campo nesse fim de semana e que vem de perder na Copa do Rei para o Atlético de Madrid. Vamos ver como é que isso vai pesar na questão do Barcelona. Mas a verdade é que o Real Madrid tem que estar preocupado com o que vai fazer em campo. Entra em campo nesse sábado e vai enfrentar a Real Sociedad.
Um Real Madrid que não contou com o Kylian Mbappé nos 2 treinamentos anteriores ao da prévia da partida. Hoje sim, nessa sexta-feira, o Mbappé entrou em campo, treinou com os seus companheiros, a gente só acompanhou 15 minutos do treinamento, não sabemos se em algum momento ele fez algum tipo de trabalho específico, mas a verdade é que o Arbeloa confirmou que o Mbappé está bem e que vai ser relacionado para a partida. Vamos ver como é que vai estar, né, como é que o Mbappé vai estar, porque o jogo de La Liga é muito importante, mas na terça-feira tem um jogo importante também na Liga dos Campeões, então o Arbeloa vai ter que entender até que ponto, se o Mbappé não tá 100%, coloca ele no time titular ou não nesse jogo. O Arbeloa conta com a volta do Vinícius Júnior, que não jogou na partida lá em Valência, porque cumpriu suspensão, mas está de volta para esse jogo. E ainda não tem Rodrigo, Bellingham e Éder Militão, são os 3 jogadores confirmados no departamento médico e desfalques para essa partida. Durante a semana, o Raul Asensio também teve alguns problemas, ele tem uma fratura, um problema na tíbia, tá meio que arrastando para poder jogar, e tudo indica que ele deve jogar de novo o jogo desse fim de semana, porque o Raul Asensio tá suspenso no jogo contra o Benfica, e o Rüdiger, que tá voltando de lesão, deve ter minutos nesse jogo contra a Real Sociedad, porque o Arbeloa vai precisar que ele seja titular no jogo contra o Benfica. Então, se imagina que na escalação, a escalação do jogo contra a Real Sociedad esteja bastante condicionada pelo jogo de terça-feira contra o Benfica, por essas questões de ausência que o Arbeloa, jogadores que não vai poder contar no jogo da Liga dos Campeões, como é o caso do Raul Asensio. Sobre a escalação, tem todo um rum-rum envolvendo o nome de Dani Carvajal nessa semana aqui em Madrid. O Carvajal, desde que o Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid, tem 27 minutos em campo. Pouco o técnico tem utilizado o lateral direito do Real Madrid, que já está recuperado de lesão, que esteve à disposição nos últimos jogos. Também pouco tem utilizado o Trent Alexander, que 2 meses depois voltou de lesão, jogou até no último fim de semana, mas nenhum dos dois tem sido lateral direito titular. A entrevista coletiva do Arbeloa se questionou muito sobre a questão de como é que é a relação dele com os jogadores, principalmente envolvendo esse caso aí do Dani Carvajal. E o Arbeloa deixou algumas frases interessantes durante a coletiva em relação a isso. Primeiro que ele disse que ele é um cara que gosta muito de conversar com os jogadores e que a sala dele está sempre aberta para quem quiser vir falar com ele, mas que ele também tem costume de chamar os jogadores para conversar, porque ele gosta dessa proximidade. E aí ele adicionou um integrante novo ao universo Real Madrid, que é o sofá cinza. Durante a entrevista coletiva ele falou várias vezes: eu tenho um sofá cinza muito confortável na minha sala, que todo jogador que quiser pode vir sentar no sofá cinza e conversar. Então o sofá cinza virou meio que um protagonista da entrevista coletiva. Aí ele falou que tem como costume que ele gostava de ter a porta do escritório do treinador aberta quando ele era jogador e que ele gosta de ser assim, diz que fala individualmente com muitos jogadores, e no caso do Dani Carvajal, diz que ele conta com o Carvajal, que ele conversou com o Carvajal em si. Enfim, vamos ver o que vai acontecer amanhã, porque no último jogo o Arbeloa colocou como lateral direito titular o menino vindo da base do Real Madrid, sendo que ele tinha o Carvajal e o Trent Alexander no banco de reservas. Tudo indica que o David Jiménez não vai ser relacionado para esse jogo, vai jogar com o Real Madrid Castilho, inclusive, e que Carvajal e Trent Alexander vão estar à disposição. A dúvida é saber quem começa jogando. O time do Real Madrid deve ser Courtois no gol, vamos ver quem vai ser o lateral direito. Tudo indica que o Trent Alexander tem mais possibilidade de jogar que o Carvajal. A dupla de zaga deve ser Raul Asensio e Hausen, até porque o Asensio não joga contra o Benfica. O Rüdiger deve ter minutos, mas pode ser que ele não seja titular, então o Asensio jogaria como titular. Lateral esquerda, Carreiras. No meio de campo, dúvidas. Por quê? Tchouaméni deve jogar. E aí a questão é saber se o Arbeloa vai jogar com Camavinga e Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Valverde, Arda Güler, Vinícius e Mbappé, ou Gonçalo, caso ele não possa contar com o Mbappé, ou se ele vai modificar as peças do meio de campo, dando entrada, por exemplo, ao Brahim para jogar do lado direito, colocar o Arda Güler como 10, já que ele não tem o Bellingham, e aí optar entre Valverde e Camavinga, muito provavelmente seria o Valverde titular, junto do Tchouaméni. Então essas são as dúvidas em relação à escalação do Real Madrid, que a gente só vai poder responder 1 hora antes da bola rolar amanhã no estádio Santiago Bernabéu. Como eu disse, Mbappé está de volta, vamos ver a minutagem dele. Os expulsos, ou quem o Arbeloa não vai poder contar no jogo contra o Benfica, condicionam bastante a escalação de amanhã, mas mais ou menos deve ir por aí a coisa.
Vamos ver como é que vai ser a recepção do torcedor do Real Madrid em relação ao time, porque nos últimos jogos a gente tem escutado muito rum-rum, e é um jogo importante para o Real Madrid continuar vencendo e não deixar o Barcelona, em caso de um tropeço, abrir vantagem na liderança de La Liga. Vamos ver como é que vai ser o jogo desse sábado, porque sábado tem Real Sociedad e na terça, como eu disse, tem Benfica-Real Madrid. Aí sim começam os playoffs da Liga dos Campeões. E se você chegou até aqui no vídeo e não está inscrito, sim, te inscreve, deixa o like, comenta e claro que eu volto depois do jogo para trazer informações para vocês. Um beijo para todo mundo.